Além da notícia, em ritmo de fim de ano, estamos nós aqui também fazendo a nossa retrospectiva e eu recebo o consultor político Alexandre Bandeira para me ajudar a refletir sobre acontecimentos nacionais, internacionais, aquilo que foi mais relevante neste ano de 2015. Alexandre, mês de abril, voltamos agora diretamente no mês de abril. No dia 7, as centrais sindicais iniciaram os protestos contra o projeto de lei 4330, que regulamentou as terceirizações. Isso aqui, de fato, foi uma coisa também polêmica. Sem dúvida nenhuma, porque é um projeto que trata interesses díspares, né? Enquanto, de um lado, se briga para que essas terceirizações não sejam, de fato, reguladas, né? Você tem todo um setor empresarial contratante que gostaria de ver a questão das terceirizações devidamente reguladas para que possam fazer com que esses trabalhadores que, de uma certa forma, estão à margem dos direitos, das garantias trabalhistas, pudessem entrar dentro desse mercado com maior propriedade. A questão é que as centrais sindicais sempre viram a questão do processo de terceirização não como a inclusão de novos trabalhadores dentro do mercado de trabalho, mas por uma questão muito da substituição daqueles terceirizados, entrando nas vagas das pessoas que estão de fato efetivas e trabalhando dentro dessas empresas. E também, né, uma desvalorização do trabalho daquele contratado, que ganha menos, que tem menos direitos. Exatamente, né? Isso, né? Então, é mais ou menos como se a gente tivesse no país hoje um trabalhador de um nível A e um trabalhador de nível B com menos garantias, menos renda. Os empresários defendiam que ia aumentar mais o número de empregos, enquanto que as centrais sindicais acreditavam que ia diminuir a renda daquele trabalhador contratado. Você acha que o trabalhador perdeu? Para falar a verdade, o trabalhador que se mantém trabalhando, para isso não mudou nada, né? Agora, para o terceirizado, eu acho que também não mudou nada, mas sobre o aspecto de que, como não houve uma regulação dessa relação, ele continuou com a mesma vida frágil do ponto de vista trabalhista, né? Então, foi um grande embate que houve, mas do ponto de vista do trabalhador não mudou, nem para aquele que está com carteira assinada efetivamente trabalhando nas empresas, nem aquele que tem uma carteira assinada trabalhando por empresas terceirizadas, né? Mês de abril ainda, os presidentes dos Estados Unidos e Cuba, Barack Obama e Raul Castro, protagonizaram um histórico encontro no dia 10, na abertura da Cúpula das Américas, que resultou com a reaproximação das duas nações. De fato, histórico. Sem dúvida nenhuma, né? Porque isso data da década de 50, 60, né? Esse rompimento entre os Estados Unidos e Cuba, e a visão que muito claramente aconteceu sobre os dois principais líderes, um de cada nação, é porque o mundo hoje não precisa ter mais essas fronteiras, essas restrições, né? Da mesma forma que o dinheiro ele viaja sem passaporte, sem nenhuma restrição, eu acho que também as pessoas têm todo o direito de poder também atravessar suas fronteiras, bem como também os direitos e deveres também, né? Não pode só o capital não ter nacionalidade e ter livre trânsito no mundo, mas também os direitos e deveres de todo mundo, seja eles cubanos, seja eles norte-americanos, brasileiros ou quem quer que seja, né? Bom, e ainda na sequência deste acontecimento, Raul Castro encontra-se com o Papa Francisco no Vaticano, e esse encontro aconteceu 4 meses após o pontífice envolver-se diretamente nessas negociações diplomáticas. Disse que o Papa teve um papel importante aí, né? O Papa, para falar a verdade, ele tem sido o grande embaixador das boas causas no mundo, né? Ele não tem restrito o seu trabalho somente à questão de cuidar bem da doutrina católica, mas ele tem sido efetivamente uma pessoa de aproximação no mundo inteiro. Então, ele tem se posicionado como grande embaixador dessas causas que perduram décadas e quebrando muitos tabus, né? O que é sempre importante. Este encontro aconteceu do Papa com Raul Castro em 10 de maio. Passando agora para o mês de junho, a presidente Dilma Rousseff sancionou a medida provisória número 665, que restringe o acesso a direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego, o abono salarial e o seguro-defeso. Isto aqui também não caiu bem para os empregados e nem caiu bem para as centrais que defendem os trabalhadores. Ao contrário da pauta da terceirização, essa realmente trouxe prejuízo a todos os trabalhadores, tá? E é, sem dúvida, um assunto muito árido
a ser tratada até hoje dentro do Partido dos Trabalhadores, o PT, bem como as centrais sindicais vinculadas ao Partido dos Trabalhadores. Te pergunto, por que algumas centrais sindicais que defendem os trabalhadores ainda continuam a defender o governo da presidente Dilma, apesar de serem contrárias a medidas como esta? Parece uma coisa contraditória, mas elas são contrárias a medidas como esta. Elas são contrárias à política econômica desenvolvida pelo Joaquim Levy ao longo do ano, mas elas defendem a presidente Dilma. Como é que se explica isso? É defender por defender, né? É só por participar da bandeira que ali está posta e do governo que foi colocado a regir o país por eles, sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente vê todas as manifestações que são promovidas por essas centrais sindicais ligadas ao governo, é muito claramente a questão da proteção da blindagem da presidente Dilma Rousseff, porém com grandes restrições à política econômica que esse mesmo governo programou. Passaram um ano pedindo a queda do Levy. Exatamente. A Dilma segurando o Levy, mas eles defendendo a Dilma. Exatamente isso. É difícil se explicar do ponto de vista racional e técnico, mas existe uma questão muito mais do ponto de vista sobre a manutenção do poder, né? Entende-se que, em caindo a presidente da República, pode assumir, dentro da linha sucessória, pode assumir o vice-presidente Michel Temer, que não necessariamente é muito afeito ao trânsito e à interferência das centrais sindicais em uma possível gestão, em um possível governo que ele venha a realizar para frente. Em junho, nós tivemos ainda outro tema polêmico no Congresso Nacional. A comissão especial que analisou a PEC, proposta de emenda à Constituição, da maioridade penal, aprovou no dia 17 o documento que previa a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, para crimes hediondos, homicídio doloso, roubo qualificado, lesão corporal grave, seguida de morte. E aí houve uma grande reviravolta também nesta PEC, né? O interessante é que todos esses assuntos foram pautados pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mostrando, em primeiro lugar, a questão da independência do Legislativo com relação à pauta do governo federal, né? Em um claro processo de ruptura que começou com a própria posse do Eduardo Cunha, né? E também a força que o Eduardo Cunha detinha dentro do plenário da Câmara dos Deputados, porque são assuntos que ele escolheu a dedo, né? Assuntos que, inclusive, afrontavam determinadas práticas e teses do governo federal, principalmente a questão da maioridade penal, né? Onde ele basicamente escolheu esses assuntos para mostrar o peso, a força e a importância que ele, como presidente da Câmara, detinha até aquele momento. Eu já li alguns especialistas, analistas políticos também como você, dizerem que o Congresso Nacional no primeiro semestre de 2015 nunca trabalhou tão bem, sob o comando, e a Câmara, sobretudo, sob o comando de Eduardo Cunha, não fosse ele aparecer flagrado, por exemplo, nessas denúncias todas, que a Câmara nunca teve um presidente que produziu tanto, com tanta independência e que fez a Câmara trabalhar e concordou em trabalhar. A Câmara concordou em trabalhar e fazer e pautar, e se pautar, não deixar que o Executivo a pautasse. Elogios, por exemplo, a Eduardo Cunha. E não fosse ele ter aparecido agora e com tantas denúncias, que teria sido talvez um presidente da Câmara da história. Sem dúvida nenhuma. A grande queixa de outros governos, e aí não vamos falar somente do governo Dilma, Lula, mas a gente pode voltar inclusive à questão do governo do Fernando Henrique, é de que sempre o Legislativo foi submisso à pauta do Palácio do Planalto, ao Executivo, né? E o que a gente pôde ver nessa gestão do Eduardo Cunha, principalmente no primeiro semestre do Eduardo Cunha, a questão de fato de um poder independente, um poder produtivo e um poder que vota, né? Então, não fosse de fato todo o imbróglio que o presidente da Câmara se envolveu a partir do segundo semestre, sem dúvida nenhuma, seria uma das legislaturas onde mais se produziu, mais se votou e mais se aprovou, né? Sobre esse aspecto, é sempre bom ver um legislativo de fato independente, contra toda a reclamação que a sociedade civil fazia e o setor econômico também, de ter um Congresso, né, submisso ao Palácio do Planalto, né? No mês de julho, nós tivemos alguns acontecimentos na área internacional que eu gostaria de trazer aqui à tona. Os gregos decidiram não pagar suas dívidas em plebiscito com os credores internacionais, não é?
E a Grécia, apesar disso, não foi retirada da zona do euro. Como é que se explica isso? Certa... Deram calote, mas não receberam chute. É porque seria pior para a comunidade europeia, principalmente da zona do euro, ter a retirada de uma nação do que ela resolver o problema econômico da Grécia, né? Então foi uma aposta muito forte que a Grécia fez, né? E que de uma certa forma deu certo, né? Continua na comunidade europeia e tentando se reerguer depois desse default que o país deu, que é um calote geral, né? Setembro, a Rússia começa bombardeios contra o Estado Islâmico. Bem, pauta internacional, agora envolvendo a Rússia, né? A Rússia, ela sempre foi muito polêmica em suas tomadas de decisão, né? É um país que apoia o governo estabelecido na Síria até hoje, né? E utiliza muito a questão internacional para poder crescer e espalhar sua doutrina, né? Então, a Rússia, principalmente comandada por Putin, que é uma pessoa muito polêmica também no mundo inteiro, ela usa determinadas coisas para justificar outras e implementar outras, né? A gente nunca sabe exatamente o que a Rússia está pensando, o que ela quer de fato fazer, mas que geralmente quando ela faz para o mundo inteiro ver, né? Olha, eu vou voltar aqui em agosto, que eu pulei. Agosto, Alexandre, voltaram os protestos, os panelaços. Em duas ocasiões do mês de agosto, se intensificaram, sobretudo, os panelaços e os protestos contra o governo. Aquilo deu mais ou menos ainda a tônica de que foi um ano de insatisfações, né? Ainda é um ano de insatisfações, mas a gente observa que essas mobilizações populares estão menores. Particularmente... Tem explicação? Tem. Eu vou usar um ponto de vista muito pessoal, né? Até porque nenhuma pesquisa conseguiu trazer esse sentimento, né? A população saiu em massa, em março, às ruas, com uma expectativa de mudança muito forte. Essas mudanças não aconteceram porque não eram para acontecer. Felizmente, a democracia brasileira, ela é sólida, ela tem os seus ritos, tem o seu trâmite, né? E não pode ser comparada, por exemplo, ao que aconteceu no Paraguai, que se retirou um presidente quase que em 48 horas por um processo de impeachment muito rápido e questionável, né? Então, a população, em março, ela viu que o processo de mudança, principalmente das pessoas que foram muito à rua pedindo a questão da saída da presidente, observaram que, de fato, não aconteceu nada do ponto de vista prático, né? E essas pessoas, de uma certa forma, se desacreditaram dessas manifestações, mesmo que continuem ainda indignadas, elas continuam indignadas dentro das suas casas, né? Até porque a gente observa, as pesquisas continuam trazendo os indicadores de aprovação do governo Dilma ainda em decréscimo, né? Continua ainda um índice de aprovação em apenas um dígito. Nós estamos falando que em cada 10 brasileiros, 7 estão insatisfeitos com o governo que está posto pelo modelo de gestão que foi colocado na administração pública federal brasileira, mas as pessoas, de uma certa forma, não estão também querendo ir muito para a rua. Até porque eu acho que houve uma falha muito grande dos organizadores dessas manifestações, que começaram a criar momentos das pessoas irem para a rua sem muito propósito, sem muito data e também sem muita propaganda desses fatos, né? Então, a gente teve justamente no mês de agosto, né, de agosto para setembro, 2 mobilizações muito próximas uma da outra e com esse mesmo sentimento de que as coisas não estão mudando. Mas não estão mudando porque é assim mesmo, as coisas têm o seu rito, têm o seu trâmite. As pessoas que, de uma certa forma, defendem muito a questão do impeachment da presidente, elas precisam ter paciência porque essa coisa vai entrar no ano de 2016 e não é só a questão de você virar uma chave e tudo acontece normalmente, né? O processo é outro, né? Outubro nós tivemos ainda atentados terroristas na Turquia, o maior da história, 102 mortes, 400 feridos. Tivemos aquele atentado nos Estados Unidos contra um hospital onde atuava a Organização Médicos Sem Fronteiras, outro fato lamentável também. Então, um mês também marcado por estes atentados tristes. Não, sem dúvida nenhuma, né? O pior é que eles estão... Depois do 11 de setembro, né, a gente passou muito tempo vendo ações terroristas muito esparçadas, né?
Tá certo que eu acho que a estratégia anterior ela tinha uma questão muito mais megalomaníaca, né? Do tipo, vou derrubar as duas torres do World Trade Center, fatos que, de uma certa forma, despertavam muita atenção do mundo, mas o que a gente começou a observar é uma mudança desse posicionamento, que são de ações menores, também letais, talvez não tão intensas quanto foi o 11 de setembro, onde morreram mais de 4.000 pessoas que estavam dentro das torres, né? Mas, em compensação, muito mais regulares do ponto de vista de tempo e espaço. E aqui eu já avanço para novembro, que nós tivemos o atentado de Paris, que chocou, abalou também por ser um grande centro mundial, turístico, um dos lugares mais encantadores. Paris foi alvo desse ataque, que está pautando, inclusive, agora o trabalho dos governos. Eu cheguei recentemente da Europa e onde você passa é o exército nas ruas, nos aeroportos, em centros turísticos, em igrejas famosas. O exército nas ruas, as polícias altamente armadas, fortemente armadas. O mundo agora está vivendo sob isso. Justamente pelo que você está nos dizendo. Eles passaram a ter ações mais agora próximas. Exatamente. E elas estão mais perto, né? A gente analisar bem o caso do que foi o atentado de Paris, a gente tem algumas coisas que nos intrigam muito. Primeiro, um estádio de futebol, né? Segundo, restaurantes, né? Casas de shows, ou seja, são estabelecimentos do ponto de vista de fácil acesso, são estabelecimentos pequenos, lógico, a não ser a questão do estádio de futebol, né, que foi uma grande preocupação. Ainda bem que deve ter dado alguma coisa errada para essa bomba não ter sido detonada nas arquibancadas desse estádio de futebol, mas o que a gente percebeu é que o terrorismo virou meio vizinho da população, né, porque você estava fazendo ações em restaurantes, em bares, em casas noturnas, onde está o cidadão comum festejando, comemorando, congraçando, e no final de semana, sem dúvida nenhuma, é uma coisa preocupante e que deixa o mundo em alerta, né? Sim, e me deixa também um questionamento. Quando isso vai acabar e de que forma? Infelizmente a gente não tem previsão para isso, a gente espera só que o mundo possa ser mais fraterno, né? Eu acho que a liberdade de credo, ela existe, mas o que a gente precisa ter é a questão da tolerância, né? As pessoas estão até utilizando erroneamente interpretações das suas religiões para poder trazer sentimentos, trazer ódio. Em nenhum desses livros sagrados está pregado, de fato, que a população deva se odiar, né? Muito pelo contrário, né? Muito bem. Olha, gente, daqui a pouquinho, no último bloco, nós vamos falar agora do tempo presente e do futuro que nos espera, 2016. Já, já.